Este programa é um oferecimento Game of Boards. Bem, estamos de volta aqui ao segundo vídeo do Mythic Battles, uma partidinha onde os nossos jogadores já escolheram. Deste lado está Ares com seus hoplites, depois está a Hydra e o Cerberus, cada um com suas cartas de ativação. Deste lado se encontra o outro jogador, os espartanos, depois está Odisseu, Zeus e também está Aquiles, cada um com as suas cartas de ativação. Após isso, cada jogador deverá pegar 3 cartas de ativação, colocá-las junto com as cartas de monstro do seu deus, ou seja, todas as cartas que você terá, e embaralhadas. Depois irá colocar no seu maço de compra 3 cartas de ativação, e esse será como ele iniciará o jogo. Cada jogador fará exatamente a mesma coisa. Além disso, como foi visto anteriormente, cada personagem seu tem aqui embaixo 3 símbolos. Esses 3 símbolos permitem ao jogador pegar mais 3 cartas de Art of War, tá? Por cada símbolo que cada personagem tem. Por exemplo, este tem mais 3, Zeus tem mais 2 e Aquiles mais 2. Esse é o número total de cartas que ele incorporará ao seu baralho. Como podem ver, as 3 cartas que ele inicia e as 3 cartas que ele comprou. Uma de Hydra, Ares e um Hoplet. Vamos ver o outro jogador. Ele comprou, tinha as 3 cartas iniciais, um espartano, um Odisseu e um Zeus. Quem começa o jogo, que foi quem primeiro escolheu, será o jogador que tem o Ares. A primeira coisa que ele tem de fazer é comprar uma carta. Veio de Hoplets. Lembram da regra? Primeira coisa, você tem de colocar alguém na mesa. Ele irá colocar Ares. Como segunda ação, se ele quiser, ele pode descartar uma carta de Art of War card e fazer uma segunda ativação, sendo que nunca pode ser ativada mais de uma vez, por exemplo, a figura, certo? Uma mesma figura. Então ele vai fazer isso, ele vai descartar essa carta e vai colocar os Hoplets, todos juntos com Ares. Final do turno, vamos passar para o próximo jogador. O próximo jogador, primeira coisa, ele deve comprar uma carta, e veio mais uma de Spartans. Bom, o que ele vai fazer? Ele vai colocar os Zeus e vai aproveitar que ele tem muitas cartas de Art of War. Ele vai colocar uma na mesa e já vai colocar o Odisseu junto aqui do lado. Os Odisseus têm um poder que diz, no final da sua ativação, ele pode comprar uma carta. Uma errata também. O Odisseus, quando ele entrou no tabuleiro, já passa a ser funcional o subterfúgio dele. A segunda ativação pode ser feita de graça com ele, sem utilizar uma Art of War card. Teoricamente, se tivéssemos colocado os espartanos antes, depois colocado ele automaticamente ativaria os espartanos. Terminou, é a vez do inimigo, do oponente. A primeira coisa que ele irá fazer será comprar uma carta, e veio o Cerberus. Bom, ele não pode ativar nem o Ares, mas pode ativar os Hoplets. Ele pode já pedir para os Hoplets irem andar até ou correr até uma das
Onfalos. É o que ele irá fazer. Ele vai pegar todos e vai mandá-los andar ou correr. Ele vai andar. Andar é 1. Então correr seria, utilizariam todas suas ativações para andar até 2. Eles não podem pegar as Onfalos. E assim ele encerra sua... A segunda que ele poderia fazer seria colocar a Hydra. Ele irá fazer isso. Ele vai jogar uma carta de ação, Art of War, e a Hydra. Ele posiciona já a Hydra aqui. O seu oponente. O seu oponente começa com essas 3 cartas, compra mais uma. E o que ele irá fazer? Ele vai gastar essa aqui para comprar as 2 do topo. Vem mais uma Art of War card. E mais uma. Bom, ele só tem esses espartanos aqui, certo? Então vamos colocá-lo em mesa. Juntos aqui de Odisseu. É a vez do oponente. Começa com essas 2 cartas aqui. Ele compra uma. E veio a Hydra. Ele pretende fazer o seguinte. Ele vai gastar essa carta para procurar uma carta específica no bolo. A carta que ele quer é dos Hoplets. Após isso, ele embaralha o deck. E agora ele pode ativar alguém. Ele irá ativar os Hoplets. Eles pegarão a Onfalo e andarão em mãos de Onfalo. Como ele não tem uma segunda carta de Art of War card, ele encerra a sua participação do outro jogador. Primeira coisa, ele vai comprar uma carta e veio uma Odisseu. Primeira coisa, ele vai jogar uma carta de Art of War card para comprar 2. Veio uma Art of War card e mais uma Art of War card. Ele tem muitas, né? Ele poderia fazer uma nova compra? Não, que é uma vez por turno. Então o que ele vai fazer? Ele pode utilizar os espartanos para andar e depois o Odisseu, ou utilizar o Odisseu de uma vez. Então vamos utilizar os espartanos primeiro. Os espartanos, eles irão andar 1 e coletar a Onfalo. Então, ele vai utilizar Odisseus como primeira ativação. E vai colocar ele aqui. Com a segunda ação dele, no final a segunda ativação para essa unidade custa 0. Só que eu não tenho mais cartas, então fica assim. Vamos passar para o próximo. Primeira coisa, ele compra uma carta e veio o Ares. Bom, ele tem aqui 3 opções. Tem o Ares, tem a Hydra e o Cerberus. Ele pode optar em colocar o Cerberus, só que ele vai ser somente isso. Ou ele pode ativar o Ares e pegar a Onfalo que está com seus soldados, mas só isso. Não sei se vale muito a pena. O que ele poderia é mandar a Hydra atacar aquele grupinho ali. Então ele vai ativar a Hydra. A Hydra vai andar e vai fazer um ataque aqui. Que será? Se eu gastar uma carta, o que não tem, eu poderia fazer um Onslaught, que é fazer um ataque contra cada inimigo no local. Eles não poderiam retaliar. Mas ele não tem como. Então ele vai fazer um ataque comum, né, que ele utilizará 7 dados. Então, como podem ver, já tem um 5 natural aqui, um 4, outro 5. Então esse 1 aqui eu tiro e ele vira um 5. Ainda tem esses 3, 3, 2. Ele pode tirar esses 2, esse aqui virar um 4 e um 5. Então ele tem 4 hits, certo? Então ele vai rolar os outros 4 para somar. Então, 1. Esse aqui já retira esse dado. Esse 5 soma. 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 Ele tirou então 10, 9, 9. O que é suficiente para atingir. Ele está atacando o Odisseu. Só que os guardas darão guard, ou seja, o ataque será direcionado
os guardas ao invés do Odisseu. Isso é algo que tem que ser feito antes do monstro atacar. O oponente decide se vai dar um guard, que é proteger. Então ele foi protegido. E para atingir os Hoplets, ele tem defesa 6, ou seja, os três ataques eliminaram os Spartans, todos eles. Bom, no final da ativação dela, além disso, ela dá Torment, que é o Torment. Os outros defenderiam com menos, ou seja, com 5. Em vez de atingir com 6, com 5 já acerta. E ela tem um Mighty Throw. Se tivesse dado aparecido um dado branco, ela jogaria eles longe. Eles dropariam a um falo. E tem o block, ou seja, dali, quem não tem block não consegue sair. Por exemplo, o Odysseus não consegue sair dali. No final do turno da ativação dela, diz, regenera. Como ela está full power, não precisa fazer mais nada. E ele vai comprar suas cartas. Ele compra uma e vem o Aquiles. Ele não tem mais nenhuma opção aqui. Então ele vai decidir fazer o seguinte, ele vai jogar uma Art of War card para comprar 2 cartas. Vamos lá. Veio outra do Odisseu e uma dos Spartans. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos usar o Aquiles para colocá-lo bem pertinho e vamos usar essa carta aqui para ativar, para colocar em jogo os Spartans novamente. Aqui, juntos. É o que dá para fazer por enquanto. O oponente começa com essas 2 cartas e compra uma terceira, que é a Hydra novamente. O que ele pode fazer? Ele pode ativar a Hydra para pegar um falo e vir para cá, ou ele pode ativar, colocar já o Cerberus. Esse aqui não tem para onde sair. Ele pode até pegar, mas ele não vai conseguir fugir enquanto a Hydra estiver ali bloqueando. Então, vamos colocar o Cerberus. Ele é um bichinho bem rápido. Ok? E assim se encerra a sua jogada. Agora é a vez do nosso... E vamos ver o que ele vai comprar. Vai comprar uma carta. Vamos ver... Veio Zeus. Bom, ele tem o Zeus em campo e tem o Odisseu. O que ele pode fazer? Ele não pode movimentar isso, porque ele não tem carta. Então vamos fazer o seguinte. Vamos colocar o Zeus para trabalhar. Não, aliás não. Ele pode comprar uma carta. Não, vamos fazer isso. Ele joga o Zeus. E o Zeus pode andar 2. Normalmente. E ele não vai pegar a um falo. Ou vai. É melhor ele pegar um falo para si. O que mais ele pode fazer? Ele pode ativar um segundo. Ele poderia utilizar os Odisseus. Ou pode guardar essa carta para depois que os espartanos chegarem lá, ativá-lo. Vamos esperar. Começamos com essas 2 cartas, como vocês já viram. Ele comprou a carta. E veio outra do Ares. Bom, chegou a hora de utilizar o Ares, ele já tem bastante coisa. Ele vai usar o Ares. E vai andar aqui. E pegar um falo. Se eu quiser, no final da ativação, eu posso descartar uma segunda carta dele, sem eu ter de usar Art of War, e ele pode fazer uma ativação, que seria andar e atacar. Ele poderia muito bem vir aqui e atacar os Zeus, atacar o longe. Não, ele vai guardar. O jogador, ele tem essas 3 aqui, ele vai comprar uma, e veio outra do Aquiles. Agora ficou bom. Em primeiro lugar, ele vai gastar essa carta aqui para comprar 2. Veio outra do Aquiles e uma Art of War card. Então o Aquiles, ele tem... Sempre que Aquiles ataca, você pode mudar qualquer dado em branco para resultado em 1. Isso é muito bom. Ele tem Mighty Throw, Iniciativa e Climb. Ele pode subir essa pedra aqui e atacar. Ele pode... vamos fazer isso. Vamos usar o Aquiles. Ele vai vir aqui
Aqui na rocha ele teria mais um de ataque contra esse bichinho aqui. Vamos fazê-lo vir aqui para a pedra. E ele vai fazer um ataque. O ataque do Aquiles são 7 dados. Aqui estão os dados. Para atingir ele precisa acertar com 7. Uau, boa rolagem. Tem 2 5, 3, número 5. Tem esse 1. Ele pode descartar esses dois, esse dado e esse, para virar um 4, para virar um 5. E esse aqui ele vai guardar para depois. Então ele vai poder rolar 4 dados. Bom, e saiu esse resultado. Este aqui elimina um dado. Este aqui pode somar a este e este. Esse aqui vira 1. Então, 5, 6, 7, 5, 8, 5, 6, e esse aqui soma 7. Então ele está acertando 3 danos nela. Ela pode retaliar, tá? Se tivesse uma carta. Então, 7 danos. Ela vai perder 7 aqui. 3 danos. 1, 2, 3. Ele poderia ativar uma segunda carta. Mas ele não fará isso. A Aquiles ele não pode ativar novamente. E o Odisseus ele vai guardar para depois. Vamos ver aqui o que fará o oponente. Coisa. Ele tem o Retaliate, ele não quis utilizar. Ele compra uma carta. E uma Art of War card. Agora é o momento. Ele vai usar a carta de Ares para absorver um Falo. Ao fazer isso, ele ganha uma carta de Omphalos que vem para a mão dele, funciona como uma carta de Art of War card e também para regenerar o deus. Uma segunda ativação que ele pode fazer é mover e atacar com ela os Zeus. Para isso ele vai ter que descartar isso aqui. E ela fará um ataque 7 dados. Para atingir os Zeus, ela precisa tirar 9. 2, 4, 6, 7. São 7 dados. Vamos ver o que ela consegue contra Zeus. Bom, não foi uma rolagem das melhores. Esse 4 tem 1, 4, 2, número 4. Então esses 4 aqui, eu vou descartar. Ele vai descartar esses 2 número 1 para esses 4 virarem 5. E se ele descartar esses 2 dados, esse aqui vira um 5 também. Vamos ver. Vai rolar 3 dados. Então, 1 ele acertou, 2 ele acertou, e o terceiro não acerta. Então o Zeus sofre 2 de dano. Estava aqui. 1, 2. Tá vendo que agora os atributos dele caíram para 8, né? Infelizmente, o golpe não deu pra fazer com que o Zeus dropasse a Omphalo e mandasse ele para longe, né? E por sorte, o outro jogador não tinha carta de ativação dos Zeus para fazer um contra-ataque. Uma dúvida comum entre os jogadores do Mythic Battles é, por exemplo, o Zeus sofreu um ataque, certo? Ele poderia retaliar se ele tivesse uma carta de Art of War card. Quer dizer, ele poderia retaliar se ele tivesse uma carta de Zeus no baralho. Ele não tinha. Tá? Apesar de ser a vez do outro jogador, o que ele poderia fazer? Ele sofria o ataque, depois ele descartava uma carta de Art of War card para procurar no seu deck por uma carta do Zeus e assim utilizá-la para fazer o contra-ataque. É uma dúvida que há bastante entre os jogadores e não está explícita no manual. Isso foi feito no FAQ.
A batalha ainda está se desenrolando. Vamos parar por aqui. No próximo vídeo vamos ver como termina.